A escravidão na antiguidade, ela é uma escravidão que, sim, sempre existiu. A gente tem registros muito antigos, assírios, egípcios, enfim. Qual foi, será? Cara, o registro mais antigo? Eu arrisco dizer que foi na Mesopotâmia, mas posso estar errado esse dado aqui. Confere depois lá quem Eles tiver no escravizaram ouvido. quem? Algum dos povos da própria Mesopotâmia. Ah, tá. A Mesopotâmia é uma região que tem, enfim, a Síria, que tem a Suméria, vários povos, mas eu posso estar errando aqui nesse dado, tá? Só uma noção básica. Tá. De qualquer forma, a gente tem essas escravidões. E agora, hein? Esses períodos de pessoas sendo escravizadas. Tá nem aí. E por muito tempo na história. Entretanto, o que aconteceu aqui nas Américas é outro papo. É único. É porque a gente tá falando não mais de... eu lutei, o povo Vitor lutou contra o povo Vilela. Ganhamos a guerra. Vocês ganharam e vocês falam, agora você, povo Vitor, você será minha propriedade. Vai trabalhar pra mim. É. E aí você ali, enfim, esse pequeno grupo ali. Eu não sou a base econômica que fundamenta a tua sociedade. Eu sou uma pessoa escravizada por você. E meu filho muitas vezes não era escravizado. Os meus descendentes muitas vezes não. E acabava. Tem algumas diferenças, assim, fundamentais. Muitas diferenças. Algumas delas a gente pode listar aqui. A primeira é isso que o Vitor falou, que é o papel social desse trabalho, desse escravizado, né? Qual é a função social dele, aonde ele se encaixa dentro da sociedade. Então, na escravidão antiga, tem livros, pesquisas sobre isso, mas acho que o mais famoso talvez seja do Moses Finley, que se chama... escravidão antiga e moderna, né? Então, quando a gente fala de antiga, a gente tá falando de antiguidade, Roma, Grécia e tal, e moderna é essa escravidão mais recente, que é a escravidão negro-africana. A grega, inclusive, só te cortar rapidinho, a da grega em Esparta é diferente de Atenas. Porque em Esparta, por exemplo, as pessoas escravizadas, tem até uma discussão se poderiam ser chamadas ou não de escravizadas, são os ilotas. É uma classe social que representa uma galera que não pertencia a nenhum indivíduo. Pertencia ao Estado espartano. E aí por isso que, tipo, beleza, então não é uma propriedade, mas é uma propriedade do Estado. E aí os cidadãos espartanos, né, que é a elite política e militar, eles detêm o Estado que detém as pessoas escravizadas. Então existe uma discussão, mas o ponto é, o que aconteceu na América, velho, é uma máquina de triturar gente, é uma indústria. Exatamente. É tipo assim, um país foi lapidado e montado em cima da escravidão, entendeu? A gente não tá falando de casos individuais. Seria resumir muito o absurdo que foi a escravidão no Brasil. A gente tá falando de todo um estado que apoiou um rei para declarar a independência. Foi um estado que promoveu boicote, um estado que enganava a Inglaterra para falar que não, tá acabando com a escravidão assim. A gente tá falando de todo um aparato estatal, uma nacionalidade construída lentamente, minuciosamente, em cima de pessoas negras são propriedade. Então, diferente. Na antiguidade tem muito disso, que o escravizado, ele geralmente era um artífice, às vezes ele era usado como escriba, às vezes ele era um assessor do rei, ele era palaciano, e enquanto essa escravidão negro-africana que acontece nas Américas, apesar de ter também artífices, sapateiros e tal, o grosso, a grande maioria, é tratado como se fosse uma máquina agrícola, sabe? E o uso é, tipo assim, você não compra o escravizado pra ele durar. É até morrer. Espremer. Como eu falei, a propriedade escrava, ele tinha ali uma expectativa de vida de 35, 41 anos, sabe? A ideia a gente tem um celeiro, que é a África, que é infindável, tem muita gente lá, gigante. E a gente vai trazer, sabe? E vira realmente uma indústria. Então, essa é a primeira diferença, né? A segunda diferença é a escala, o tamanho da escravidão negro-africana nas Américas é uma coisa que nunca se viu antes. Papo de 20 milhões de pessoas. É uma quantidade assim agressiva. A outra escravidão assim que se equipara é justamente essa escravidão no interior da África, que saía em rotas para o Oriente Médio e para outras partes do mundo. Mas só que, para alcançar o número que a escravidão nas Américas alcançou em 3 séculos, eles levaram 10 séculos para alcançar os mesmos números. Você vê que o fluxo ele foi muito intenso pro Brasil. E a terceira característica é o produto, né? O produto da escravidão. Nenhuma escravidão gerou esse produto que a gente tem hoje, que é associar a cor da pele ao trabalho escravo, associar, fazer dessas pessoas escravizadas, ler elas como inferiores. E a priori, você ser um escravizado. A priori. Mesmo que você seja livre,
por exemplo, Como Luiz Gama, isso aí. era um cara livre, intelectual, jornalista, Prova advogado, primeiro, você prova. tem que provar que você é livre. É. Então você tem que andar com o seu passaporte. Então, assim, nenhum outro lugar na história, nenhum outro momento da história significou a sua identidade enquanto fenótipo. Não tô nem dizendo identidade étnica, né? Tipo assim, é a partir desse momento que viram os negros. É os negros. Não é o Haussá, não é o Mali, não é, sabe, o Khoisan. É os negros. E a África, assim, tipo, ela é completamente diferente dependendo do lugar que você analisar. Exatamente. O norte da África é um lugar com muito muçulmano, por exemplo. Né, em comparação ao sul da África, que você tem outras religiões. Então, assim, o Brasil pegou gente do norte da África, que inclusive muitos foram lá pro Nordeste, onde rolou a revolta dos malês. Malês, que é a galera islamizada. E aqui pro Rio de Janeiro também vieram muitos, né? Mas aqui no Rio de Janeiro vem muita gente do centro, mas do coração da África. Muita gente ali da região da Angola. Isso. Então, assim, há uma diferenciação muito clara. Imagina se você pega um russo, e um italiano e um português e fala, o branco. É tudo a mesma coisa. Isso, foi isso que fizeram. E é importante a gente falar isso, porque há um tempo atrás, o Leandro Narlock, ele fez um grande estrago aí na cultura popular, Gigante. no imaginário popular, com o livro dele... Guia Politicamente Incorreto do Brasil. Isso. Porque o pressuposto do livro dele é desafiar, ele dizer assim, eu vou trazer coisas que ninguém sabe e que estão te escondendo. Vou falar mesmo. Vou falar como se os historiadores pouco carente ele, se reunissem... mano. Como se os historiadores se reunissem numa torre de marfim e tramassem contra o mundo. O que o senador mais quer é desbancar um amigo, meu irmão. Pô, se eu que criar um negócio que desbanca o Eu Thiago... descobri uma coisa Aqui, ó, vai pá. Os louros aqui, ó, ganhar dinheiro pra galera. Então, nesse livro, R$30. ele ajuda a popularizar. Eu não digo que foi ele que foi o cara, mas ele ajuda a popularizar, porque o livro vendeu muito, foi best-seller. Ele ajuda a popularizar essa ideia, né? De que, os negros escravizaram os próprios negros. Isso. Eu ia comentar sobre isso, que isso sempre aparece recorrente no chat quando a gente aborda esses assuntos. A galera fala isso, mas foram os próprios negros que venderam os negros e tudo mais. Qual que é a história? Então isso acaba sendo uma meia verdade, porque só dando esse disclaimer antes, isso acaba sendo usado justamente para invalidar quando o Lênin fala assim, a gente tem um problema racial no Brasil, social e racial. Aí o cara fala, não, a gente tem um problema social, porque os próprios negros escravizaram. Então tenta anular os problemas sociais do Brasil a partir desse pressuposto que ele é meio verdadeiro. A gente precisa olhar com um pouco mais de carinho pra gente poder entender. Primeiro é isso que o Vitor falou. Não existia essa identidade racial de você falar assim, somos negros. Assim como não existe uma identidade racial branca. O cara que tá lá na Idade Média, ele não vai dizer assim, não, eu sou branco. Não. Ou eu sou gaulês, eu sou eslavo, eu sou... Esse conceito de nós somos o povo africano, ele é da década de 60, 50, com o movimento do pan-africanismo. Que é uma parada muito recente. A visão de África... Vamos nos unir para lutar pelos nossos direitos e conquistar nosso espaço. Ou seja, até essa identidade negra, de se entender como pessoa negra, independente da sua origem, ela é um produto também do racismo, no sentido de que é um produto para se organizar contra o racismo. Então a gente precisa... Como eu não sei se eu sou Mali, se eu sou do Botsuana, da onde eu sou, a gente precisa encontrar um lugar comum onde a gente consiga se unir para poder lutar pelos nossos direitos, porque a sociedade foi construída para nos prejudicar. Então, essa identidade racial não existia na África. É o que a gente chama na história de anacronismo, né? Que é o pior pecado que você pode cometer. Então não era negro escravizando negro. Dois era povos. Angolano escravizando um povo rival. Exatamente. Como o egípcio escravizou o judeu. Como, sei lá, outro povo. As guerras mundiais, as guerras napoleônicas, as guerras da Rússia com a Ucrânia que tá acontecendo agora, meu irmão, é branco contra branco. E aí? E se Qual fosse... é a contradição? Nenhuma contradição. São dois povos. E se fosse a nacionalidade é diferente. E se fosse na antiguidade, o resultado disso seria que provavelmente teríamos ucranianos sendo escravizados, ou vice-versa, russos sendo escravizados por ucranianos. Isso. Então o primeiro ponto importante da gente pontuar é esse. E o outro ponto que é o mais importante, talvez, seja o produto disso. Porque não importa quem escravizou quem lá no passado. O importa é que o produto, a sociedade que foi criada a partir da escravidão, tem uma hierarquia racial. Então, de cor, muito clara. Muito clara. Exatamente. Porque, como eu falei, quando você chega aqui no Brasil, o africano chegou no Brasil, ele chega aqui, ele é preto. E preto, ele é sinônimo de escravo. Quando a gente pega o documento histórico do século XIX, XVIII, preto, na maioria das vezes, é o mesmo que escravo. Então
Então quando você diz assim, é um fulano preto, você tá dizendo assim, nas entrelinhas, esse cara é escravo. Então há diversas nomenclaturas que vai ligar diretamente a sua característica, o seu fenótipo à escravidão. Como eu disse, isso é inédito na história. Então o produto disso foi abolida a escravidão. Essa mesma estrutura aí de hierarquia racial que foi criada durante esses 3 séculos de escravidão vai ser mantida na sociedade. De maneira que tem gente que tá no topo da pirâmide e tem gente que tá na base da pirâmide. Isso aqui eu não tô inventando. Foram os próprios racistas que teorizaram desse jeito. Então a gente vai ver teorias raciais do século XIX, século XX, que o cara vai dizer, olha, quem tá no topo da pirâmide da evolução humana... é o europeu, é o branco. É o darwinismo social, né? É o darwinismo social. Que a gente conhece aí um movimento que, principalmente no século XIX, no XX, né, com o nazismo e tudo mais, são, como é que eu posso dizer, ideias, principalmente popularizadas por um cara chamado Herbert Spencer, que vão ser as ideias que vão trazer a ideia de Darwin e vão interpretá-las de uma maneira muito escrota. E vão chegar a uma conclusão que hoje nós temos que é errada, tá? Tipo, cientificamente não há discussão, inclusive. Que existe uma hierarquia racial onde... E aí eles têm uma justificativa, uns desenhos que são muito racistas, inclusive, do tamanho do crânio, do negro com o formato do nariz, o desenvolvimento por conta do espaçamento do olho. E isso daí fundamentava as ideias racistas da época e tudo mais. Fundamentava a escravidão aqui no Brasil, com certeza. Uma justificativa que, porque precisa de justificativa, cara. Claro. A culpa cristã é muito forte. Os caras não podiam só escravizar. O cara queria dormir tranquilo. Isso, então ele fala, por que será que eu posso? Durante muito tempo foi aquela teoria da Bíblia... do Moisés, né? Não, é do Noé, na verdade. Noé, pô. É porque o Noé, quando acaba o dilúvio ali, ele vai festejar e tal, ele fica meio chapado e tal. Não julgo e não. aí... tipo. E aí ele tava nu, e aí os filhos dele foram cobrir, né? Aí só que o Cã viu ele nu e meio que tirou um sarro do pai. Manjou o pai. E aí os outros irmãos vão de costas e cobrem o pai com respeito e tal, e aí o pai amaldiçoa Cã. E aí, dentro dessa teologia mambembe aí, meio freestyle. Né? Freestyle, eles dizem que dali, o Cã, ele saiu dali e foi pra África. É porque ele ganhou uma marca. Na Bíblia tem que a marca de Cã. E aí, na época, falou, opa, peraí. Então a marca só pode ser a pele negra. Só pode ser a pele negra. Como só pode? Bem-vindo ao século XVI. Na dúvida, só pode ser só pode ser preto. E aí disseram o quê? Porque até a gente fala assim, quando a gente fala, o cara é antissemita, né? Porque ele é filho de Sem, que é a galera que... O Sem é um dos irmãos que deu origem toda essa galera judia e tal. E já o Cã é o que deu origem a todo o povo africano. Então, dizer que essa faz justificativa. Entendi. E aí diz assim, não é que a gente quer escravizar eles, é porque tem uma maldição dada por Deus que dizem que ele tem que servir os irmãos. É aquela palavra que entrou na moda recentemente, que é narrativa. A narrativa criada foi essa. E aí, quando no século XIX, século XX, a gente estava num momento onde as ideias iluministas vieram e uma elite intelectual começou a, tipo assim, não acreditar nessas perspectivas bíblicas como uma regra, né? Tipo assim, tem algumas pessoas que não acreditavam, normal, né? Eles procuraram uma justificativa científica. E aí veio o racismo científico com o darwinismo social. Que o produto mais direto e mais famoso é o nazismo, né?